Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão da SPR TV. Agora nós vamos falar sobre como é participar no desafio de inteligência artificial da SPR. Eu sou o Felipe Kitamura, sou médico neuroradiologista e diretor de tecnologias da sociedade. E é um prazer enorme estar aqui agora entrevistando alguns dos participantes do nosso desafio de inteligência artificial desse ano. Nós temos aqui hoje com a gente o Felipe Acre Matsuoka, que é aluno de medicina da Santa Casa de São Paulo e aluno de pesquisa no Departamento de Diagnóstico por Imagem da Unifesp. Temos Vinícius Anjos de Almeida, que é médico de família e doutorando na USP São Paulo. Thiago Matheus Bruno da Silva, que é mestrando em Engenharia Elétrica pela PUC e pesquisador em Inteligência Artificial no Instituto DOR. Gustavo Henrique Takahashi de Aquino Carvalho, que é mestrando em Engenharia Biomédica pela UNB. Vinícius Yu Okubo, que é aluno de pós-graduação da Poli-USP. Então, primeiramente, muito obrigado a vocês, primeiro, por terem participado do desafio com a gente e, segundo, por estarem aqui para compartilhar com a gente a experiência de vocês, né? Queria que vocês, brevemente, antes de a gente entrar no tópico do desafio em si, como foi a participação de vocês, que vocês falassem brevemente como foi esse interesse de vocês em trabalhar com inteligência artificial na área da saúde, especificamente na radiologia, né? Então, a gente poderia seguir aqui a ordem daqui para lá. Acho que, para mim, esse interesse assim, começou desde o ensino médio. Assim, eu sempre pensei muito em fazer engenharia, mas também sempre gostava muito de medicina. Assim, e aí, quando acabei tendo esse conhecimento de, na radiologia tem muito dessa integração, desses conhecimentos mais relacionados à engenharia, então inteligência artificial, programação, acho que eu consegui me encontrar e desde então, assim, sigo muito interessado. Uhum. Bom, eu também brinco com tecnologia já há bastante tempo, assim, mesmo durante a faculdade ou residência médica. E aí, né, 2, 3 anos atrás, comecei a envolver mais com pesquisa mesmo, com IA, e hoje eu desenvolvo projeto de pesquisa com processamento de linguagem natural, mas também exploro aplicações em outras áreas, e por ser médico, acho que a área da imagem evoluiu muito recentemente, então quis também me aprofundar nisso e aprender um pouco. Eu já trabalhava com IA há um tempo, desde 2019, né? E aí, há uns anos atrás, eu estava para entrar no meu mestrado, né? E eu estava pensando em áreas, né, possíveis que eu poderia trabalhar com IA e imagem, né? Eu já trabalhava com RGB, sensoriamento remoto, mas eu sabia que imagem médica era uma coisa uma ideia que eu gostava, né, e que eu sabia que tinha muito para poder explorar, sabe? E aí eu acabei entrando no Instituto DOR, né, e aí eu foi meu primeiro contato com imagem médica, né. Desde o ensino médio eu vivi o dilema entre medicina e engenharia. Acabei optando pela engenharia por saber que existia um programa de mestrado em engenharia biomédica na UNB. E durante minha graduação eu sempre segui tentando misturar as duas áreas. Então, trabalhei com eletromiografia, trabalhei com modelagem de fluxo sanguíneo por meio de cálculo numérico e estudei muito IA durante minha graduação. Em seguida, eu tentei explorar um pouco a medicina, fiz um ano de medicina, mas acabei saindo por motivos particulares. E depois optei por entrar no mestrado nessa área em reconstrução de imagens médicas. Então, sempre foi algo do meu enfoque. Então, eu sou programador faz bastante tempo, mas quando eu vi a parte de IA, eu achei uma coisa incrível, então, que eu queria participar. Então, eu comecei a fazer a pós-graduação para realmente me aprofundar na área. Eu entrei no projeto de pesquisa na parte de câncer de mama mesmo. Então, para classificação de imagens, e então esse desafio era bem a minha área, então decidi participar. Excelente, perfeito. É muito legal ver essa quantidade de formações diferentes, né, entre as pessoas que têm interesse nessa área. Então, eu ouvi aqui de alguns de vocês a vontade de fazer medicina e engenharia ao mesmo tempo, né, de alguns, e é curioso que o Gustavo optou pela engenharia, né, vocês optaram pela medicina, e eu queria também
entender como foi para vocês que fizeram medicina começar a estudar a área de ciência de dados. Tipo, como foi esse passo para vocês? Assim, em que momento deu esse estalo e a sua experiência em termos de dificuldade, caminhos para seguir, se algo vocês viram que ajudou vocês a entrarem nessa área? E a mesma coisa para quem fez algum curso da área de exatas, engenharia, ciência da computação, como que foi para vocês começar a aprender sobre medicina, né? Porque também é uma área nova para vocês, né? A gente poderia começar de lá para cá agora. Então eu estou no projeto de pesquisa na parte de mamografia, então tenho contato com médicos. Então é bem importante que a gente realmente saiba qual que é o problema que a gente tem que resolver, né? Então sempre teve a ajuda de médicos especialistas dessa parte. Então sempre ouvindo, sempre aprendendo como funcionam as vistas da mamografia, qual que é o objetivo, o que é importante para poder ajudar os especialistas. Então eu estou aprendendo ainda, mas eu acho muito interessante, muito legal. Então, é bem desafiador porque você, como engenheiro, você aprende a ferramenta e quer sair aplicando ela em todo lugar, né? Quer aplicar na medicina, no direito, e acaba que você não tem domínio da área e não sabe a melhor forma de aplicar. Então, o primeiro passo é realmente conversar com os especialistas da área. Então, na eletromiografia, conversar muito com o pessoal da educação física. Modelagem de fluxo sanguíneo também tive que conversar com médicos. Então, qualquer aplicação, acho que a primeira etapa é realmente conversar com o expert da área e entender o problema que você está atacando. Mas é sempre um desafio interessante porque é uma área que me fascina, então que eu tinha muito prazer de estudar. Assim. Legal. É realmente bem difícil ter que saber todos os termos de medicina, né? Você entender o problema e tal. E realmente não é fácil vindo de engenharia você, a primeiro momento, ter contato, né? Mas felizmente lá no IDOR, né, a nossa equipe tinha a doutora Andréia e a Eliette, né, que explicaram pra gente, né, os problemas da mamografia, né, os câncer, os tipos de lesões e tal. Isso tudo é muito importante porque só aí que você pode começar mesmo a ter as ideias, né, e poder começar a explorar as soluções, né. Mas realmente sem a ajuda delas ia ser bem difícil de entender e ter alguma ideia. Legal. Eu acho que para mim essa inversão assim começou um pouco na graduação, assim, acho que quando eu fiz minha iniciação científica e comecei a precisar manipular dados, construir gráficos e tal, foi quando eu acho que foi introduzido para o Python, né, e ferramentas similares. E como médico, a gente na verdade tem muitas perguntas o tempo inteiro, assim, né? Então, vendo os pacientes e mesmo a nossa experiência no trabalho, usando prontuário, usando ferramentas de tecnologia para fazer nosso trabalho, acho que a gente começa a experimentar muito na pele essas barreiras, assim. E eu acho que aí o interesse de, putz, eu acho que isso aqui dava para ser um pouco melhor. E aí eu comecei a explorar essas ferramentas de tecnologia, né, para mudar, assim, o meu trabalho um pouco. E daí o interesse em pesquisa e em IA também. Legal. Acho que para mim eu funciono muito nessa questão de projetinhos, assim, então projeto de pesquisa, ou seja, essa competição do Kaggle, outras, assim, e a partir desse problema, tentando resolver esse problema, eu corro atrás de soluções, tipo, aprender a programar alguma coisa diferente, fazer algum curso diferente, então acho que sempre foi algo mais relacionado nesse sentido. Assim. Bacana, interessante. Eu percebi aqui uma fala bastante comum entre todos vocês em relação à importância de a gente trabalhar num time multidisciplinar, né? De a gente ter pessoas de 2 ou 3 ou mais áreas em conjunto e pessoas que consigam conversar umas com as outras. Isso tem sido a minha experiência também, trabalhando nessa área agora há praticamente 10 anos, né? Para mim é muito claro que quando você tem um time com pessoas que têm competências e formações diferentes, essas pessoas conversam com frequência para resolver o mesmo problema, existe uma chance maior de você resolver o problema da melhor forma. E eu acho que existe um benefício pessoal também para todos nós, que alguns de vocês comentaram, né, que a gente acaba aprendendo muito da outra área. O fato de você ter essa comunicação frequente e estar trabalhando em algum projeto específico, você precisa resolver
aquela dor, aquele problema. Eu acho que isso é extremamente rico, né? Acaba que do nada você vê um engenheiro falando de eu peguei uma sequência T2 no plano axial, e coisas que são termos, coisas muito médicas, né? E falando o nome de lesão e doença, se é câncer, se não é. E do outro lado também o médico falando, eu estou importando uma versão do Pandas que é otimizada para rodar em GPU, para que eu consiga processar mais rápido aqui o mapping que eu for fazer no meu data frame, por exemplo, né? E são coisas que você olha e fala assim, cara, não era para o médico estar falando isso, não era para o engenheiro estar falando isso, né? E que eu acho que isso é extremamente rico. E pessoalmente, para mim, é algo que traz uma gratificação muito grande. Eu acho que as pessoas que fazem pesquisa nessa área ou trabalham nessa área, essa é uma grande vantagem, né? Eu já ouvi dizer que um dos momentos mais felizes da nossa vida é quando a gente está estudando e aprendendo, né? E essa é uma forma de você continuar aprendendo coisas novas sempre, né? Agora, queria fazer uma outra pergunta também para todos vocês. A gente pode começar daqui para lá. Primeiro, resposta sim ou não. Você já tinha participado em alguma competição de inteligência artificial, sim ou não? E segundo, como foi a experiência de vocês, não a solução que vocês tiveram, mas assim, experiência pessoal de participar de um desafio de inteligência artificial? Eu já participei de algumas, mas nessa, assim, acho que o processo de participar dessa, assim, acho que deu para ver assim que é uma questão de organização, né? Conseguir estabelecer um fluxo bom para rodar os experimentos. Então, ser perseverante também é um pouco frustrante às vezes quando não dá muito certo. Então, conseguir manter lá, acreditar que vai acontecer no final, acho que são conhecimentos assim bem importantes de saber quando tentar insistir um pouco mais ou tentar trocar um pouco a ideia, a estratégia por trás. Acho que são pontos que ajudam muito, assim. Bacana. Só antes da gente continuar, acho que é importante dar um contexto para a nossa plateia. A maior parte dos participantes aqui são da área da saúde, então nem todo mundo tem um contexto do que é um desafio de inteligência artificial, né? Então, antes só de você dar a sua resposta e vocês continuarem, queria só aproveitar e comentar para a nossa audiência que um desafio de inteligência artificial é como se fosse uma gincana que tem um tempo determinado para você trabalhar em cima de um problema, e a organização do desafio te dá um banco de dados pronto, que tem anotação, cada caso tem a resposta, né? No nosso caso desse ano, foi um desafio para predizer se uma mamografia seria uma mamografia de reconvocação do paciente ou não. Ou seja, a gente não está predizendo câncer exatamente, a gente está basicamente predizendo se essa mamografia ela é BIRADS 1 ou 2 em um grupo, ou outro grupo, BIRADS 0, 3, 4 ou 5. Então, qualquer mamografia que você vai precisar reconvocar o paciente para mais exames ou biópsia, ficam no grupo de recall positivo, e as mamografias BIRADS 1 e 2 ficam no grupo recall negativo. Então, a tarefa é uma tarefa, do ponto de vista de inteligência artificial, a gente chama de classificação binária, ou seja, eu só estou classificando um determinado exame entre duas possibilidades possíveis, e essa é a ideia. Então, a SPR organizou esse desafio. A gente teve a colaboração de 3 instituições que forneceram um banco de dados bastante volumoso de exames para a gente conseguir fazer esse desafio. Como vocês já devem saber, né, inteligência artificial, a gente precisa de um número muito grande de casos. Então, a gente conseguiu, no total, 14 mil exames de mamografia de rastreio. Isso é importante, não são mamografias diagnósticas. E esses exames vieram de 3 instituições, do Instituto DOR, da USP Ribeirão Preto e da DASA. Então a gente fez o desafio durante 12 meses, vários participantes, nós temos aqui alguns participantes brasileiros, a gente teve inclusive participantes de outros países dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, que não puderam estar presentes aqui, por isso eles não estão aqui sendo entrevistados, né? E ainda bem que dos participantes brasileiros, a maioria pôde estar aqui com a gente, e eles estão agora dividindo a experiência deles em como foi participar. E aí, durante o desafio, só para finalizar, durante esses 2 meses, você treina os seus algoritmos nesse banco de dados e você submete a sua resposta num banco de dados de teste que não tem a resposta. E a gente tem um ranking com a pontuação de cada submissão que foi feita. Esse ranking ele é vivo. Cada dia você olha, as pessoas mudam de lugar porque uma hora um deles aqui submeteu, melhorou de posição, e aí
você consegue ir acompanhando e vendo como você está em relação ao restante do mundo que está participando, né? Então, agora devolvo a palavra. Bom, na verdade, de participar de competição foi a primeira vez. Eu já tinha explorado desafios antigos, né, para praticar. E qual foi a segunda pergunta? Desculpa. A segunda a primeira, se você já participou ou não, e a segunda, a sua experiência pessoal em participar dessa. Não exatamente a sua solução, mas como que é a experiência de participar de uma competição, né? Bom, acho que o que você falou de organização é muito verdade, assim. Acho que ninguém do pessoal que estava comigo tinha muito tempo livre, assim, então a gente teve que usar as noites, fim de semana. Então tem uma escolha aí de como usar o tempo que faz muita diferença. Mas é uma experiência de aprendizado muito boa, então assim, eu acho que dentro desse tempo deu para rodar muitas versões diferentes, brincar com as possibilidades, assim. Teve um desafio de escolher quais possibilidades testar, porque tem um limite de tempo. Então isso foi interessante também, como é que eu escolho a melhor maneira de seguir. Então, assim, eu acho que no geral foi uma experiência muito de exploração, curiosidade e aprender como fazer melhor essas escolhas, assim. Legal. E eu já tinha participado de outras competições, né? Ano passado a própria da SPR eu tinha participado, né? E umas outras eu também, uns anos atrás, já tinha feito. E a experiência dessa competição particularmente foi bem boa, aprendi bastante, sabe? Não tava um dataset fácil, né? Principalmente porque os dados eram bem heterogêneos, né? Tipo, as resoluções variavam muito, a quantidade de exames por paciente variavam também. Isso tudo foi um agravante de complicação, assim. E é um pouco isso que você falou, que você tem que escolher, um pouco arriscar os experimentos que você vai fazer, as abordagens que você vai tomar e acaba sendo um pouco de sorte, né, nos experimentos. Qual abordagem que você vai escolher pode dar certo ou não, né? E você tem que ter também bastante método, né, e disciplina, porque você, uma hora nos experimentos, acaba se perdendo e não lembra exatamente qual era o modelo que tinha dado tal resultado, né? Então isso, se organizar também é bastante importante. Mas, de certo modo, no geral, foi bem proveitoso essa competição. Legal. Eu já havia participado no ano retrasado pela própria SPR, né? E em relação a como é participar da competição, acho que é uma oportunidade muito interessante de aplicar aquilo que você estudou na prática, né? Porque na academia, geralmente, você está focado em pesquisa, tem todo um rigor acadêmico. Já no lado mais empresarial, assim, você tem que entregar resultado. Agora, numa competição, você já tem muita liberdade de testar arquiteturas malucas, umas ideias diferentes, um paper meio obscuro ali para aplicar uma técnica. Então, eu acho bem divertido, assim, uma possibilidade de testar na vida real se aquelas ideias criativas vão trazer algum resultado. Então, é a primeira vez que eu participei de um desafio dessa forma. Foi muito importante para mim para realmente aprender mais essa parte. Que, na verdade, na minha equipe tem pessoas com bem mais experiência trabalhando em mamografia. Então, na verdade, já tem uma experiência, um ferramental que eles providenciaram e eu pude aplicar para esse desafio e aprender como que utiliza o ferramental que eles desenvolveram. Então, foi muito legal poder participar e aplicar esse conhecimento. E uma coisa também da competição é que sempre também tem um espírito competitivo, assim, de sempre empurrar um pouco mais a coragem e tudo mais. Foi divertido. Legal. Muito bacana ouvir isso de vocês, porque isso ressoa muito com a minha experiência que eu tive participando também de desafios do Kaggle no passado, né? Ultimamente eu não tenho tido tempo. Como vocês falaram, demanda bastante tempo e organização, né? Mas eu concordo contigo que é muito empolgante, né? É legal, você faz experimentos, você testa as coisas. Existe essa questão da competição também, né? Eu lembro que alguns desafios que eu participei, vários competidores estavam estagnados com pontuação muito próxima, assim, do primeiro ao 10º, todo mundo com um centésimo de diferença na métrica, na pontuação.
Então, todo mundo, na verdade, empilhado junto, né? Ou seja, provavelmente as pessoas estavam usando soluções relativamente parecidas. E do nada, alguém conseguiu um salto de 10% acima de todo mundo. E aí isso é super interessante porque leva a gente a pensar, caramba, o que essa pessoa descobriu que ninguém pensou? Essa pessoa descobriu alguma coisa. E aí você fica assim, caramba, eu vou tentar descobrir também, mas aí você fica frustrado que não conseguiu. Mas acho que o mais legal no final de tudo é que quando termina a competição, as pessoas postam as soluções, né? E aí você consegue ir lá e ver a resposta e fala, caramba, o que essa pessoa fez, né? E você vai e estuda a solução, você fala, poxa, olha só que interessante. Às vezes tem informações conflitantes, né? Uma coisa que uma pessoa testou não funcionou para você, para ela funcionou super bem. E aí você vai investigar o porquê isso aconteceu, né? Então, eu concordo com vocês que é uma experiência bem bacana, né? Além também de ser um aprendizado grande, que vocês comentaram também. O fato de você ter centenas de pessoas trabalhando para resolver o mesmo problema, e existe um fórum de discussão que as pessoas podem comentar, podem falar, olha, estou tentando isso, tentando aquilo, ou deu algum problema, olha, essa parte do dataset não está abrindo. E, acho que essa interação é muito legal. Às vezes as pessoas também compartilham código, então essa parte é algo que é uma grande motivação, assim, o aprendizado mesmo, né? Antes de a gente passar para uma parte mais técnica aqui da conversa, para a gente perguntar para os participantes sobre a solução deles, eu queria só deixar avisado para quem estiver nos assistindo que hoje, durante a sessão de posse, às 17 horas, a gente vai ter a divulgação dos ganhadores do desafio. A gente não sabe, será que alguém aqui está entre os ganhadores lá? A gente vai saber e a gente vai falar os 10 primeiros colocados. E também já aproveito para deixar de antemão o agradecimento do patrocinador do desafio desse ano, que foi a Entelai, uma empresa sólida aí de alguns anos de inteligência artificial em radiologia. Agora, indo para a segunda parte aqui da nossa conversa, que é uma parte agora mais técnica, né? Vi até que o Thiago chegou a preparar uma apresentação, a gente pode tentar deixar disponível para os nossos espectadores poderem ver mais detalhes também depois. Mas indo para uma parte mais técnica, eu queria que vocês comentassem como foi a abordagem de vocês inicial, o que vocês pensaram, o que vocês testaram, o que deu certo, o que não deu certo. E aí no final das contas vocês falarem como foi a solução final de vocês que teve o melhor resultado, né? A gente podia começar de lá para cá agora. Então, eu não tive tanto tempo na competição, eu entrei um pouco atrasado, então só tive meio que uma abordagem apenas. A gente usou uma abordagem chamada Path to Multiview, que já tem artigo publicado e tudo mais pelo Daniel do nosso time. Que é uma técnica baseada em treinamento em 3 etapas. Primeiro a gente faz o treinamento em lesão, porque como a lesão está numa área pequena da imagem, focando apenas na lesão, a gente consegue identificar melhor onde realmente é interessante do modelo olhar. Depois disso a gente treina na imagem como inteira, então na mamografia inteira. E uma terceira etapa, que é uma etapa que realmente diferencia, eu acho, o modelo nosso, que é o treinamento em imagem CC e MLO ao mesmo tempo. Então, usando essas 2 abordagens, ele consegue cruzar a informação de cada uma das imagens e obter um resultado melhor do que você teria só com uma imagem e outra imagem. Então, essa é uma abordagem que a gente utilizou. E, além disso, que levou o resultado um pouco para cima para a gente também foi usar Test Time Augmentation, desculpa o jargão, mas realmente fazer distorções na imagem durante a parte de inferência para conseguir ter um resultado superior. A gente tira uma média dos resultados e tem um resultado mais robusto. Então, essa foi a nossa abordagem. Perfeito. É curioso você falar de Test Time Augmentation, né? Porque é uma técnica bastante usada em competições, ela melhora ali, né? Não é nada milagroso, mas melhora, e geralmente na competição a diferença é pequena, né, entre os primeiros colocados, então é bastante útil, mas eu não vejo muitas pessoas usando essa abordagem em trabalhos científicos, né? É curioso isso, né? Acho que é até um ponto para se pensar, né? Na minha opinião, isso não é errado, porque inclusive você poderia usar isso na prática mesmo, né? Só tem uma desvantagem que aumenta um pouco o tempo de inferência, né? Mas se o modelo for rápido, não seria o problema, né? A minha abordagem também foi única, porque eu não tive muito tempo de explorar. Ela foi bem Frankenstein, assim. Então, eu treinei primeiro uma Convinect com a imagem inteira. Em seguida, eu treinei uma outra Convinect com a imagem com um zoom na região de interesse.
e usei um Dyno V2 da Meta para extrair as features. Concatenei todas essas features e fiz com atenção cruzada um mapeamento entre as duas visões do lado direito e uma visão igual do lado direito com uma visão igual do lado esquerdo. E fui fazendo essa análise combinatória, fazendo atenção cruzada, e depois pegando as features da atenção cruzada, joguei numa camada densa de MLP para chegar no resultado final. Então, essa foi minha arquitetura, assim. Legal, uma arquitetura customizada, né? E Isso. pensando no problema, né? É curioso você ter comentado a questão da imagem inteira ou a imagem só na região de interesse. No desafio do RSNA, que foi predição de câncer com mamografias, essa foi uma das abordagens mais utilizadas, né? Eles usaram um modelo ou de segmentação ou de detecção de objetos para recortar a área da mama e tirar a área de ar do lado de fora, né? Para tentar reduzir um pouco o tamanho da imagem, tirando a área que não interessa, né? Bacana, bom ponto. Thiago? A gente seguiu por uma abordagem de região de interesse, né? Seguindo um pouco o que ele falou de uma abordagem de patches, né? E inspirado bastante pelas conversas que eu tive com a Andrea e a Eliette, principalmente porque as lesões eram muito pequenas na imagem, né? Às vezes tem um nódulo ou outro grande, mas no geral as coisas são muito pequenas, né? Você tem um nódulo especulado bem pequenininho ou microcalcificações de coisas bem pontuais ali no local, e eu achei que picotando a imagem em patches, né, a gente ia conseguir extrair melhor a informação local, né? Então a gente extraía a imagem, transformava uma imagem grande, né? E também treinar uma imagem grande também não é um negócio muito usual, e fiz isso até um pouco inspirado pela experiência que eu tenho com sensoriamento remoto, que o pessoal faz muito isso. Então, dividi em patches, passei tudo pelo encoder, usei a Convenex também porque tinha usado nas outras competições, e aí você extrai o embedding de todo mundo, e aí depois você tem o embedding, você não sabe qual é o embedding que tem a lesão, né? E aí você precisa selecionar o embedding, aí que foi uma parte que eu achei que valia a pena arriscar, né? E aí eu usei uma camada de transformer para tentar recuperar um pouco do contexto dos patches que eu tinha extraído, né? Porque agora eu não estou mais inferindo a imagem toda e mais localmente. Os patches foram de 512 por 512, só para deixar claro. E aí depois dessa camada de transformer eu usei um negócio chamado, um artigo gated mil attention, mil de multi-stance learning, e aí é quando você tem várias instâncias para um único label, né? Então, que poderia ser o caso da tomografia, você tem vários canais e você quer ter um resultado de classificação final, né? Mas no nosso caso, como eu dividi tudo em patch, são várias instâncias os patches, né? Mas você tem um único label, né? E aí o que ele faz é um mecanismo de atenção, né? Baseado em portões de sigmoide, onde ele te dá um score para qual é a imagem que tem a maior probabilidade de ter uma lesão ou não, né? E aí depois eu selecionava os K mais importantes, patches, né? Aí isso é algo a se testar também, dependendo também do tamanho que você picota a imagem, quantidade de patches que você tem, pode ser 2, 3 ou 1 até, e eu fazia uma média ponderada no final e botava dentro da camada de MLP, né? A normal, a de classificador. Super bacana. Tem várias coisas interessantes no que você comentou, né? Uma delas é você pegar técnicas de outras áreas, né? Você fala que já trabalhou com sensoriamento remoto, né? Esse é um negócio que é extremamente rico, você perceber que numa outra área existe um problema correlato, o dado é outro, é outra coisa, mas o formato do dado às vezes é parecido, ou o tipo do problema, né? O fato de você ter vários patches que vêm do exame alterado, mas só um ou outro deles são positivos, e aí você usa Multiple Instance Learning, por exemplo, né, que é uma técnica que é muito usada e tem resultados muito bons. Eu, pessoalmente, já tentei implementar Multiple Instance Learning algumas vezes e nenhuma delas eu tive sucesso. Nunca consegui, certamente algum problema na minha implementação, mas é uma ideia bem legal e bom saber que ela funcionou na solução de vocês, né? É porque o sensoriamento remoto, as imagens são muito grandes, né? E aí, quando eu peguei uma imagem muito grande de mamografia, eu lembrei logo, e aí eu decidi usar a mesma estratégia. Excelente, perfeito. E também para quem está assistindo, que não é mais técnico nessa área, né? Eles comentaram aqui, vários deles, extração de embedding, né? Acho que é interessante a gente contextualizar isso, né? No final das contas, uma rede neural, ela praticamente ela compacta a imagem, a informação da imagem, tenta
transformar a informação da imagem, só a informação que você quer, numa sequência de números, né, que é um vetor, que é o que a gente chama de embedding, né? E o quão bem essa rede neural faz isso é o que faz a grande diferença, né? A qualidade do seu embedding tem a ver com essa rede neural, se ela foi bem treinada, se ela tem uma arquitetura boa. E aí, dois comentaram aqui a ConvNext, que é uma arquitetura que surgiu relativamente recente, né? E o Dino V2, que é um Foundation Model. A gente estava hoje mais cedo na sessão de inteligência artificial falando sobre Foundation Models. Dino V2 é um Foundation Model que a Meta criou e que está disponível publicamente, a gente pode testar, né? Então, legal, interessante saber que esses foram os modelos de mais sucesso aí. Bom, a gente também, acho que a ideia geral foi, assim, a experiência que eu tinha, pelo menos, era com imagens individuais, então grupos de imagem mudam um pouco a abordagem. Então, acho que a gente primeiro pensou em maneiras que a gente pode vetorizar essas imagens, né, transformar em embedding, e depois como é que eu tiro o sentido desse grupo de embeddings para classificar. Então, a gente testou algumas coisas para vetorizar as imagens, então, rede convolucional, e aí tem algumas maneiras de fazer. Então, no fim, a gente testou Vision Transformer, testou ResNet, e aí e a gente tentou algumas manipulações também de função de ativação, de número de convoluções, né? E aí foi interessante lidar com isso, porque aí entra os limites do dispositivo que você está usando, né? Então, Google Colab, a gente testou os limites do Google Colab. A gente teve capacidade de usar uma imagem de muito menor resolução, assim, a gente usou 256 de resolução, e aí para conseguir tirar a informação útil disso, a gente precisou pré-processar essas imagens, então muito do espaço livre da imagem a gente tirou. A gente viu que nessa situação valia mais a pena até você deformar um pouco a imagem para espalhar a informação no campo de visão do que deixar uma área escura, né? Então a gente viu que isso melhorou o resultado. E em cima a gente testou também algumas maneiras de classificar, né, de agregar os metadados. Então a gente testou algumas combinações de metadado da imagem, isso melhorou bastante. Acho que um ponto legal também é a gente usou um outro modelo que ele tentava classificar a densidade da mama, então a gente sabe que isso é uma informação relevante na hora de classificar a imagem, né? Então a gente tentou agregar também esse metadado para rodar, e a gente usou um transformer em cima também para classificar. Legal, bacana. A minha solução foi um pouco mais do outro lado, assim, na parte do processamento da imagem médica, do DICOM. Então, o que eu fiz, eu criei uma imagem de 3 canais, só que cada canal da imagem era um janelamento diferente da mamografia. Então, a primeira eu peguei uma de partes moles, outra de calcificação e outra imagem inteira mesmo. Então, ficou super engraçado, ficou uma imagem rosa, assim, quando a gente visualizava. E aí, em cima desse processamento, eu treinei uma EfficientNet normal, então bem simples mesmo, e aí uma classificação binária mesmo, foi bem tranquilo. Então, eu fiquei mais nessa outra parte aí do processamento da imagem mesmo. Então, em cima, além desses janelamentos diferentes também, eu apliquei um filtro OTSU para conseguir cortar, deixar na região de interesse mesmo da mama. Então, retirar aquele fundo preto e conseguir, então, também treinar o modelo com imagem de 256 por 256. Então, ficou bem rapidinho, assim, ficou bem interessante. Bacana. É interessante você usar uma técnica determinística de pré-processamento para cortar a mama, né? Porque no desafio do RCNA eles treinaram um modelo mesmo, né, para colocar o bounding box em cima da mama. Conversando, né, também a experiência que eu tive participando de desafios e conversando com o Ian Pan, que é um médico que agora é residente de radiologia lá em Boston e já ganhou várias competições dessas. Eu lembro dele falando que numa competição ele chega a fazer entre 100 a 200 experimentos. Né, que ele tenta uma coisa, não funciona. Aí volta para o modelo baseline, tenta outra, não funciona. Volta para o baseline, tenta outra, não funciona. Aí quando alguma funciona, aí fica melhor, né, do que a anterior. Aí agora ele passa a usar aquela como baseline. E aí dessa ele tenta outra ideia. E assim ele vai iterando, e que costuma dar mais de 100 experimentos numa competição, né, até conseguir chegar
dentro dos primeiros colocados. E uma outra coisa que também é curiosa que ele faz, isso reflete, quem participa de competição com ele percebe isso, à medida que vai passando o tempo da competição, a gente consegue ver no ranking a posição das pessoas, o score do melhor modelo de cada pessoa, né? E também o número de submissões que a pessoa fez, né? E quando ela fez a última. E aí a gente via nos primeiros colocados 140 submissões, 87 submissões, e o Ian Pan sem submeter nada o desafio inteiro. Faltando 2 semanas para acabar o desafio, ele faz uma submissão e cai em segundo lugar. Aí você fala, tá roubando, né? O que ele está fazendo? Não é possível, como ele pode fazer uma coisa dessa? E aí eu fui conversar com ele sobre isso e ele falou que um dos pontos que ele costuma fazer é, ele pega o dataset de treino e cria um dataset de validação à parte desse treino, não usa para treinar, só que essa criação ela tem que ser uma maneira que esse dataset de validação represente a distribuição que está no test set, que você não tem acesso, geralmente, né? Pelo menos o label você não tem acesso. Então, essa é a grande dificuldade, mas ele falou que ele trabalha boa parte do tempo dele fazendo isso. E quando ele consegue, inclusive ele faz cross-validation concatenado, né, em 2 níveis. Quando ele acha isso, aí ele fala, agora eu tenho infinitas submissões por dia, né, porque a competição te dá um limite de submissões por dia. Você tem infinitas submissões, você tem um teste set a mais, então a chance de você overfitar o teste set da competição é mais baixa, né? E aí ele fica lá fazendo os experimentos, melhorando o modelo, todos os experimentos que ele quer. Aí no final, ó, esse daqui é um dos melhores. Aí ele submete só lá no final e geralmente funciona, né? Achei curioso, é uma abordagem que eu não tenho minha ansiedade não me deixaria, assim. Eu ia querer submeter vários ao longo do tempo para saber se está certo ou não está, né? Mas uma última pergunta rápida para cada um de vocês. Qual foi o hardware que vocês usaram, né? Vocês tinham GPU acessível? Quantas GPUs? Bem rapidinho, já que a gente está bem aqui no final, se a gente puder ir de lá para cá. Então, já comentaram aqui o Colab, né, sobre o Colab, eu usei o Colab também, então GPU A100, e tentei usar o máximo possível da GPU com o máximo percentual de uso, e foi assim. E o Colab não corta o uso depois de tantas horas? Você teve algum problema com isso? Corta, eu precisei comprar várias vezes mais crédito para poder usar. Ah, tá certo. Eu usei uma RTX 3090 com 64 GB de memória RAM no computador. Boa. A gente usou uma máquina poderosa lá no IDOR, eu não lembro agora qual o nome da placa, mas ela tinha uns 50 GB de placa de vídeo e tinha uns 120 de RAM. Ótimo, legal. A maior parte foi ou no Colab versão gratuita mesmo, ou numa RTX 4090. E no finzinho a gente comprou créditos do Colab da A100 para testar também, mas é isso. Foi uma compra só e a gente estourou o limite lá, assim. Foi isso. O meu foi uma 4060 com 8 GB de VRAM e 16 GB de RAM. Foi o computador de casa, né? Olha só, é interessante, né? Cada um usou um hardware diferente, isso também é outra coisa interessante. Eu já participei de competições no Kaggle que dentro do top 10 a gente teve pessoas que usaram um cluster com 8 A100 ou H100, que são placas super caras e em nuvem, custo alto, e o primeiro colocado usou uma RTX 3090 no computador local dele, né? Para você ver como que... Tudo bem que o poder computacional ajuda, porque o top 10, a maioria tinha um poder computacional grande, mas o outro lado também, que dependendo da solução e abordagem que você encontra, às vezes você consegue com um hardware menor, né? E para quem não conhece, o Colab, ele é uma plataforma gratuita do Google que te dá acesso à GPU de graça por algumas horas. Então, te permite testar muita coisa, né? Qualquer um com uma conta do Google pode entrar lá e fazer teste, né? Alguma mensagem final para as pessoas que gostam de inteligência artificial, estão estudando, queriam aprender, nunca colocaram em prática? Alguma sugestão de vocês para essas pessoas em relação a participar ou não de um desafio? Podemos começar daqui para lá agora. Acho que participar dos desafios, assim, mesmo não sabendo muito, acho que é um bom começo, assim. Tem muita... você comentou da discussão, assim, tem bastante material que dá para ajudar, então acho que a melhor forma é na prática mesmo. Eu acho que é sentar e começar, escolher um problema que interesse, assim. Acho que isso é o maior motivador, assim, né? Ter um problema interessante. Eu acho que participar de uma competição é um bom motivo para você aprender um certo assunto, né? Tinham vários assuntos que eu não dominava bem e eu
estudei só para essa competição, né? Tipo do Gated Meal Attention, e acabei aprendendo, sabe? Então é uma coisa mais você sentar e fazer. Eu acho que a competição é uma oportunidade de botar em prática o Problem-Based Learning, né? Então, colocar em prática logo a teoria, que eu acho que é a melhor forma de aprender. Essa área é muito legal, sempre tem mais para aprender e você sempre se impressiona quando aparece uma coisa nova. E é muito legal isso. Excelente, muito bom. Agradeço muito a presença de vocês aqui, agradeço por vocês terem participado em nome da Sociedade Paulista de Radiologia. Para a gente é muito importante, né? Os participantes são as estrelas da competição, né? E aí, só relembrar, às 17 horas na sessão de posse, a gente vai ter a divulgação dos ganhadores do desafio desse ano. Imagino que pode ser que vocês estejam lá, né? E o restante dos times, o restante das pessoas dos times também. Então é isso, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu estou aqui com a doutora Flávia Junqueira, uma das moderadoras do 18º Encontro Nacional de Radiologia Cardíaca. Doutora, primeiramente, obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Primeiramente, foi maravilhoso poder juntar o Encontro Nacional de Radiologia Cardíaca com a Jornada Paulista de Radiologia. Muito bom. E doutora, como foi o debate, né? Como foi toda a sessão? O debate foi ótimo, com várias participações, perguntas, palestrantes experientes e engrandeceu bastante essa manhã na imagem cardíaca. E como a doutora avalia a importância, né, desse debate, do debate cardíaco para o programa científico aqui na JPR? É muito importante porque nós temos uma quantidade grande de residentes, pessoas jovens aprendendo o método, então